Anos atrás, no dia 25 de agosto de 1961, o presidente Jânio Quadros renunciou ao cargo. Segundo a lei, o vice João Goulart, que na época estava na China, deveria assumir. Entretanto, os militares pró-americanos e anticomunistas tentaram impedir a posse do vice. Eles alegavam que Jango seria uma ameaça ao regime político do país. Instalou-se então uma rede de brasileiros que lutaria para que a Constituição fosse obedecida e que a legalidade fosse mantida. Esse e os próximos 2 e tal falarão sobre os 50 anos da legalidade. Entrevistaremos nomes importantes que nos falarão um pouco mais sobre esse movimento político popular que alterou a história do Brasil. Para começar, conversamos com o historiador Voltaire Schilling. Ele era estudante na época e viveu os dias de mobilização pelo cumprimento da Constituição. Depois, ao estudar a faculdade de História, ele teve contato com o episódio e 5 décadas depois avalia o movimento. A renúncia do Jânio foi talvez o ato político mais irresponsável da história moderna do Brasil. Ninguém entendendo aquilo, né, se imaginou que uma junta militar tivesse de alguma forma forçado o Jânio à renúncia. Mas como se viu, não foi nada daquilo, né? Quase que em seguida, então, o Brizola se manifestou, né, convocando assim uma mobilização geral da sociedade para que se obedecesse à Constituição, que a legalidade fosse respeitada. Na época, Leonel Brizola era o governador do Rio Grande do Sul. Ao saber da renúncia do Manifesto Militar, ele instalou uma central de rádio no porão do Palácio Piratini. E dali, difundiu o ideal da legalidade e mobilizou o povo gaúcho. O noticioso praticamente foi todo ele abolido. A única fonte de informação que nós tínhamos naquele momento era a Rádio da Legalidade, que o Brizola organizou. Ele conseguiu montar uma cadeia de rádio, né? Aquela era a nossa única fonte de informação. Então aí a cidade, praticamente assim, do dia para a noite, ela virou uma praça de guerra. A Rádio da Legalidade foi decisiva para a mobilização dos gaúchos. Mesmo quem não era janguista ou brizolista aderiu ao movimento. O que deu para perceber, né, é que aquilo se transformou numa causa do Rio Grande do Sul, independentemente de você ser a favor do Jango ou não. Então tinha muita gente que fazia sérias críticas ao Jango, que não era janguista, que não tinha nenhuma simpatia pelo Jango, mas achava que a causa era certa, né? Se o Jango era constitucionalmente o presidente, o vice-presidente do país, e a Constituição dizia que em caso, né, de ausência, falecimento, doença do presidente, cabe ao vice-presidente assumir, não tinha o que discutir. Além da Brigada Militar e da Polícia Civil, Brizola pôde contar com a participação do povo gaúcho. Os arredores do Palácio Piratini foram tomados por estudantes e trabalhadores. A força da participação popular foi determinante na resposta dos militares ao movimento. No alto dos edifícios foram colocadas metralhadoras da brigada, metralhadoras pesadas. Eu recordo um piquete de cavalaria que tinha vindo do interior. Eu recordo disso, eles desfilando de lança na Avenida Independência. E até nós comentávamos, né, como é que essa gente vai enfrentar um avião, né? A cidade de Porto Alegre tinha se transformado numa praça de guerra e parecia que a qualquer momento ia se desencadear, né? Mas aí entrou naquele velho espírito de conciliação, deixa disso brasileiro, que determinou, digamos, o prolongamento daquela situação. Se os militares fizessem uma intervenção ali naquele momento, né, provavelmente seria um banho de sangue, porque grande parte da população civil estava envolvida no movimento e estava em apoio ao governo, né? Quer dizer, seria um desatino, né? Eu acho que isso aí, aquela massa na rua, assustou os militares daqui, né?
ou fez com que eles refletissem de que, né, se eles agissem energicamente obedecendo à junta, né, provavelmente haveria um banho de sangue, né? Os ideais dos manifestantes não estavam em questão na luta pela legalidade. Unido, o povo gaúcho comemorou a posse de Jango. O Jango voltava, mas com essas condições, com o poder limitado pela emenda parlamentarista, que ele não podia, né, falar no Palácio Piratini ou fazer um discurso para o povo gaúcho, porque isso representaria uma excitação da massa contra as Forças Armadas, né? E o Jango aceitou essas condições, né? Quer dizer, mostrava um tipo de... Quer dizer, ele não era um espírito combativo, ele até destoava do ser gaúcho, né? No sentido de não dar peitaço, né? Quer dizer, coisa que o Brizola fez, né? Quer dizer, o Brizola sozinho enfrentou o poder militar. No Itaú da próxima semana, você confere uma entrevista com a jornalista Johnny Kuhn. Johnny escreveu o livro Brizola e a Legalidade. Você verá também uma entrevista com Carlos Bastos. Ele cobriu o evento como jornalista do jornal Última Hora. E se você quiser ver nossos outros programas, é só acessar nosso link no portal de jornalismo. Tchau!